Pessoal, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto e rápido possível e eu vou falar sobre essas decisões que envolvem Airbnb e o STJ, certo? Sobre as proibições de locação em condomínios. É um assunto que vem há bastante tempo aí sendo comentado e tem muita dúvida sobre isso, e qualquer vídeo que você vai ver na internet é confuso. Seja de advogado, seja de síndico, seja de condomínios. Então, presta atenção, aqui eu vou tentar resumir. Eu estou há 6 anos no Airbnb, tenho 25 anos no Airbnb, já tive situações de condomínios que proíbem, de condomínios que não proíbem, de condomínios que proíbem as áreas comuns, outros que não, alguns que proíbem na convenção do condomínio, outros que proíbem de forma normativa numa votação comum, outros que não fazem nada, certo? Então, imagina que eu já passei por todas as situações, então alguma experiência nesse assunto eu tenho, né? E eu vou contar para vocês aqui, eu vou dizer o que eu entendo sobre o tema. Não sou advogado, mas tenho advogados e já fiz muitas entrevistas com advogados. Eu vou dizer qual é o objetivo aqui, eu vou dizer o que eu entendo a partir do que eu conheço. E vou dar no final do vídeo dicas tanto para os proprietários quanto para síndicos ou para pessoas de condomínio que querem impedir Airbnb, tá bom? Então eu vou tentar fazer o mais direto ao ponto possível. Então, ó, primeira coisa, por que o Airbnb funciona bem no Brasil? Só para você saber, em 2020, de 2022 para 2023, o Airbnb cresceu 95% no Brasil, tá? É difícil alguém segurar o mercado. Não sei se vocês lembram, quando o Uber chegou no Brasil, o movimento que teve de taxistas, greve, confusão, pedra, pancadaria, ninguém segura o movimento de mercado. O Uber passou por cima e está voando hoje, e o benefício que o Uber trouxe para as pessoas é incrível. Eu conheço muitas e muitas pessoas que na vida jamais poderiam usar táxi, pelo preço, né, que a gente sabe que o táxi custava há 10, 15 anos atrás, antes do Uber chegar, e hoje qualquer pessoa tem direito de se locomover através de um meio de transporte que é um automóvel por causa do Uber. O Uber movimentou o ciclo positivo para todo mundo, como o Airbnb também. Mas o Airbnb só funcionou no Brasil, e o Uber também, por quê? Veja bem, por mais que se fale, é contra a lei, nada contra a lei dá certo. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquilo que é contra a lei não dá certo. Aquilo que é contra a lei não vai para frente. Aquilo que é contra a lei vira crime, certo? O Airbnb deu certo no Brasil porque ele se baseia numa lei brasileira, que é a lei do inquilinato, que é a lei... Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês podem... Tudo que eu vou falar aqui, vocês podem anotar, depois vocês pesquisam no Google, porque eu não sou dono da verdade, né? Então, é importante que vocês entendam o que eu estou dizendo, vejam o meu ponto de vista, e vocês tomem as suas próprias decisões. Do mesmo jeito que você não deve acreditar numa manchete de jornal que diz: o STJ... permite a síndicos e a condomínios impedir Airbnb. Porque quando você acredita numa notícia dessa, que é fake news, você está sendo bobo. Tá? Você está sendo passado para trás. Do mesmo jeito que em esporte, em política, em economia, há jornais, mesmo de alto renome, há sites que enganam as pessoas. Então, tire as suas próprias conclusões a partir daquilo que você vê. O Google está aí para isso, né? Você pode pesquisar por conta própria. Então o que eu estou dizendo aqui para você é minha visão, e a partir disso você pode pesquisar. Qual é o primeiro ponto de vista? Por que o Airbnb deu certo no Brasil? Existe uma lei chamada Lei do Inquilinato 8245. Não vou entrar no detalhe, tá? A Lei do Inquilinato permite locações de curta temporada. Dentro da Lei do Inquilinato existe vários artigos. Tem um que se chama 48, em que ele determina o tempo mínimo e tempo máximo para uma locação de curta temporada. O que ele diz? Que o tempo máximo para alocação de curta temporada são 90 dias, né? Agora ele não fala qual é o tempo mínimo. Então qualquer coisa que se fale, olha, o mínimo aqui para alocação no nosso condomínio vai ser tanto, porque a lei do inquilinato não determina qual é o mínimo. Então o mínimo pode ser um dia, pode ser meio dia, pela lei do inquilinato. Por isso, só por isso, o Airbnb está voando no Brasil há muito tempo. A lei do inquilinato permite que ele... Se a lei do inquilinato falasse assim, olha, o máximo é 90 dias, mas o mínimo para alocação é um mês. Então o Airbnb teria dificuldade, né? Porque você teria o mínimo de um mês ou o mínimo de 15 dias, você estaria contra a lei fazendo uma alocação de 2 dias ou de um dia, que não é o que acontece. A lei do inquilinato, que é uma lei, presta atenção, é lei.
Isso está acima de uma decisão de tribunal, isso está acima de decisão do STJ, por isso que o Airbnb está voando, certo? Tá? Então, e outra, só para você saber a hierarquia, né? O STJ não é a hierarquia superior. A hierarquia superior é o Supremo Tribunal. Ponto. 8245, a lei do inquilinato, artigo 48, não determina o tempo mínimo. Por isso o Airbnb está voando no Brasil, baseado numa lei. É lei e a lei tem que se cumprir. Não é uma ideia, não é uma visão genérica, não é decisão de um tribunal, não é decisão do STJ, é lei, certo? Então, aí eu vou dar uma outra dica para vocês. Então, já que eu estou falando da lei, eu vou dizer o seguinte: a STJ tomou algumas decisões, lá em Porto Alegre, em 2021, tomou agora recente, tomou sobre casos específicos, sobre determinados casos, principalmente nessa última, que aí estão bombando na mídia. Ai, meu Deus, agora o síndico pode proibir, o condomínio pode proibir. Se você quer ser bobo e acreditar em fake news, pega a notícia, lê e acredita naquilo. Se você quer ser um pouco mais inteligente, o que você faz? Procura esse artigo que eu te falei, que é uma lei, não é uma ideia, não é uma decisão de tribunal, tá? Você pega, por exemplo, isso que estão falando dessa decisão específica, você vai ler a decisão. Leia a decisão, não seja bobo de acreditar nos outros. Leia a decisão. Na decisão você vai ver que a decisão é sobre locação de quartos. O cara fez uma locação de quarto, não tem nada a ver nem com a casa, nem com o imóvel. Entende? E ali ele fala sobre o condomínio como um todo, então você não tem nada a ver. E ela não é uma decisão final, é decisão sobre aqueles casos. O ponto é que imagina a quantidade de hotéis que perde dinheiro com o Airbnb. Imagina a quantidade de proprietários que estão se incomodando com o Airbnb, porque o cara, imagina que ele compra um apartamento de 2 milhões, por exemplo, e aí ele tá na piscina desse apartamento, um apartamento top e tal, e ele chega lá, 3 caras ouvindo música em alto volume na piscina de um condomínio que ele pagou caríssimo, paga por mês, às vezes no condomínio 2 mil, ele está incomodado com aquilo, né? E justamente ele está incomodado. Né? Então essas pessoas, esses órgãos estão muito incomodados, então eles estão criando um lobby, e aí as pessoas que são mais bobas, que não têm informação, acreditam nesse tipo de notícia. Não estou dizendo para você acreditar em mim, digita no Google, lei 8248, o que a lei do inquilinato, do 8245, no artigo 48 fala, né? É lei. Vê essas decisões do STJ, né? Eles são tão mal feitas que tem uma ou duas dessas notícias que no título fala decisão do STF. E depois ele cita a decisão do STJ. E o STF é o Tribunal Superior, que já é o Supremo, que ainda nem se manifestou. Por isso que, inclusive, o assunto é juridicamente controverso. Tá? Então, só para você saber, esquece essas bobagens e se atualiza. Não precisa acreditar em mim. Busca a notícia, busca se inteirar do assunto, tá bom? Então, é isso. Agora, é o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer agora sobre condomínios, tá? Age com bom senso. Agora vamos pensar no bom senso. Se um dia o STF, que é o Supremo, que é a instância superior que jamais se manifestou sobre Airbnb, tá? Sobre isso. Se o STF um dia viesse manifestar e tomar uma decisão sobre isso, o STF, como é um órgão constitucional, que avalia a Constituição, ele vai avaliar em primeiro lugar o que? Na minha opinião, Fábio Beraldo, se ele um dia vier a fazer isso, direito de propriedade. Tá? O direito de propriedade não pode ser infringido. Eu tenho total direito sobre o que acontece dentro da minha casa. Você tem dúvida sobre isso? Pensa, é uma coisa que está na minha mente agora. Eu vim pensando isso esses dias. Imagina o seguinte, você acha que... Eu vou pegar um exemplo lateral. Imagina que um condomínio, ou os condomínios, tentem impedir que um proprietário que comprou um imóvel... Eu vou dar um exemplo mais forte. Né? O cara pagou, sei lá, comprou um apartamento de R$1 milhão, com 5 suítes, num lugar fantástico, ele tem 2 cães. Eu vou te perguntar, sob o prisma da Constituição Nacional, qual é a chance do síndico, do condomínio, do STJ, do STF, de alguém proibir este proprietário de manter os 2 animais dentro da casa dele, dos 2 cachorros? Pensa com bom senso. Pensa você com bom senso. Qual é a chance? Dentro da casa dele de proibir os 2 animais? É zero. Ele tem direito de propriedade, ele comprou aquele espaço, ele põe as pessoas, os animais, dentro da casa dele que ele quiser. Agora, eu também acho
que em algum momento, o que pode acontecer? Ter regras. Você tem que levar o cachorro no colo, você não pode deixar o cachorro latir, porque se afeta o silêncio, se afeta a saúde, se afeta o sossego, a tranquilidade. O cachorro vai na piscina e faz xixi, o cachorro fica rodando na piscina lá do condomínio e solta pelo. Não pode. Vai ter regras. Vai ter regras para fazer, é óbvio que vai ter. Então, só para você pôr isso na cabeça, tá? É uma situação clara, o direito de propriedade é garantido. Dentro da porta dele, seja qual for em algum momento que exista alguma decisão, é muito provável que o proprietário, para qualquer situação dentro da casa dele, tem amplo direito de fazer o que ele bem entender, certo? Porque a Constituição garante isso e a lei do inquilinato garante que ele pode alugar aquilo para quem ele quiser. Certo? Então, assim, se você tem... Agora, imagina, eu vou partir do problema. Então, como o tema é controverso, isso agora é fato, tá? Você pode olhar os tribunais estão decidindo coisas específicas que não têm a ver com o teu imóvel hoje. Aquela decisão de um tribunal ou do STJ é específica para um caso, inclusive essa recente, se você ler, se você for inteligente, parar de acreditar na mídia e ler a decisão, você vai ver aquela decisão única para aquele caso e é para um caso de locação de quartos, certo? Então para refletir, para de acreditar em qualquer coisa, certo? Agora, vamos supor que você tem um problema, vamos partir do problema real. Você tem um problema dentro do teu condomínio porque o teu síndico proibiu a locação por temporada através de alguma ferramenta. Então ele pode, aí vamos partir para o cenário real, eu tenho conhecimento disso. Pelos imóveis que eu tenho no Airbnb, né? O síndico pode proibir de algumas formas. Faz uma votação normal entre condôminos, né? E nessa votação ele estabelece uma regra. Olha, aqui tem que ser a partir de 15 dias, a partir de 30 dias. Um imóvel, inclusive, que eu alugo no Airbnb, eles estabeleceram que tem que ser a partir de 30 dias, né, numa decisão dessa comum. Senão não pode estabelecer uma série de regras. O que eu sugiro para você? Seja nessa decisão ou numa outra que é mais forte, que se um dia isso for decidido a favor do condomínio não permitir Airbnb, se acontecer, que eu acho muito difícil de se proibir o direito de propriedade da porta para dentro, se um dia acontecer, vai ser somente numa alteração de convenção de condomínio aprovada por 2/3 dos moradores. Se um dia acontecer, acho difícil, porque proibir que o proprietário exerça o direito por dentro dele, mesmo alteração de convenção de condomínio, eu acho difícil, mas eu não estou afirmando. Tá? Eu estou achando muito difícil pela lei nacional, pelas leis já estabelecidas do inquilinato, pela Constituição Federal que dá o direito de propriedade da porta para dentro. Eu entendo que se houver uma decisão em algum momento, a convenção vai poder permitir Airbnb com regras. Tá? Então, para pensar, se você está proibido hoje, eu vou te dar dicas porque você precisa atuar. Tá? Primeira dica, contrata um bom advogado. Tá? Eu contratei um bom advogado e eu estou dizendo para vocês que eu sei um pouco sobre isso porque eu tenho boas referências, contratei um ótimo advogado. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Algumas decisões de condomínio, sejam elas normativas numa reunião comum, ou seja elas numa convenção de condomínio que exige 2/3 de proprietários votando, são decisões muito difíceis de serem aprovadas de forma 100% lícita. Tá? Então, se você tem dúvida do que eu estou falando também, primeiro, sobre aquela que eu falei do pet, do cachorro, procura lá, assim, escreve no Google, um condomínio pode impedir animais para um proprietário? Condomínio, procura, veja se alguém conseguiu impedir. Veja o que diz a lei, veja o que diz o STJ, veja tudo isso. Se você acha que tem alguma chance de alguém proibir constitucionalmente, juridicamente, algo que você faz da porta para dentro da tua casa, num país que tem uma Constituição estabelecida com forte direito de propriedade estabelecido. Tá? Segunda coisa, pesquisa no Google, isso que eu estou dizendo para você, convenção de condomínio, normas de condomínio que são revogadas. Porque quando um síndico ou alguns condôminos estão se importando com alguma coisa, eles fazem algumas pequenas manobras, às vezes até orientados por empresas que os ajudam, para tentar fazer aquilo ser aprovado, aquilo aplicar, assina uma procuração, pede para alguém assinar uma procuração que, contrata um bom advogado e vasculha de ponta a ponta, do edital até o momento da publicação. Quem publicou, os dias antecipados do edital, de acordo com a convenção de condomínio vigente. Eu posso te garantir
que em mais da metade das situações você vai achar problemas e você vai poder invalidar juridicamente esse tipo de decisão normativa ou uma decisão de alteração de estatuto ou de convenção de condomínio, tá? Então, para você ficar atento. Agora, primeira coisa então que eu tô te falando, né? É a primeira coisa. Você tem essas inúmeras situações que dão margem à dúvida. Então, para de ser bobo e acreditar em notícia. Age. Age como? Contrata um advogado competente, que sabe fazer e pede para ele vasculhar o que foi feito nas decisões do teu condomínio. Ele vai achar erro, posso te garantir. Segunda coisa, não discuta com o síndico, não faça confusão na reunião, não brigue. Escreva num documento em Word, no dia em que você for impedido de alugar, não estou dizendo do espaço fora, tá? Fora da porta, eu acho que você não deve discutir. Porque fora da porta, provavelmente, o condomínio vai ter direito. Uso de piscina, uso comum, uso de academia, é muito mais difícil de discutir. Agora, se você foi proibido da porta para dentro de alugar 2 dias, 1 semana, 1 dia, dentro do teu apartamento, a tua chance é brutal de ganhar isso na justiça, danos morais e materiais. Começa pelo seguinte, contrata um bom advogado. Segundo, você imediatamente, no momento que você receber a notícia que você não pode mais alugar no Airbnb ou for restringido, no mínimo 1 semana, no mínimo 30 dias, faça um documento em Word, assine, registre e mande via AR dizendo que você não concorda e que do dia tal, que é hoje, em diante, o condomínio está sujeito a danos morais e materiais por não estar aceitando locação para o condomínio. Documente, não briga com o síndico. Tá? Então, primeira coisa, contrata um advogado. Segundo, faça um documento normal, assine você, mande com AR para que ele assine. É um documento que você depois lá na frente vai poder comprovar, porque eu vou te explicar que você vai poder pedir danos morais e materiais com relação a isso. Terceiro, você documenta o que você está perdendo. Deixa o anúncio no Airbnb e toda vez que lá, sei lá, pedido de locação de 1 de dezembro a 10 de dezembro, R$ 3.500. Responda, não posso alugar porque no dia tal o meu síndico proibiu de forma errada, né? Guarda, printa, vai guardando. Você está fazendo uma poupança. Ouve o que eu estou te dizendo. Na minha opinião, eu estou fazendo isso, tá? Você está fazendo uma poupança. Porque eu acredito que existe o direito de propriedade da porta para dentro desse país, pela lei, pelo que está estabelecido até porque o STF não se manifestou sobre isso. E tudo que o STJ fez até hoje não tem nada a ver com decisão formal e final sobre nada. É só você ler. Não precisa acreditar em mim, nem em notícia. Procura você entender lá. Tá? Leia as decisões que o STJ fez e para de acreditar em notícia, porque notícia, a maioria de notícias sobre isso é fake news, são compradas por instituições que querem pedir Airbnb, por hotéis que são muito fortes, né? Cuida disso. Voltando, contrata um bom advogado, faça uma carta com AR, documente, mantenha um anúncio e tenha as provas do dinheiro que você está perdendo e guarda tudo isso, não desista. Na justiça você vai ganhar os direitos. E todas essas pessoas que hoje estão rindo de você, que você está perdendo dinheiro, que você não pode alugar, sabe quem paga um processo desse? Que vira um processo milionário, com juros, correção monetária na justiça, por meses e meses que você foi impedido de alugar? Os condôminos, os teus vizinhos que hoje estão rindo de você, porque você está impedido de alugar. Isso vai ser algo que é fantástico, né? Para mim, eu estou guardando tudo, né? Estou registrando e eu estou te sugerindo que você guarde, que você anote, que você marque. Eu vou dar uma dica também agora para os síndicos, né? Ou para os condomínios. Desculpa, para os condomínios, para os síndicos que querem pedir Airbnb. Tomem cuidado com aquilo que vocês fazem. E se você é proprietário num imóvel que está tentando impedir Airbnb e você de repente não sabe se é melhor ou pior proibir, ou até se você quer proibir, fala pro teu síndico isso, assim, ó, você tá dentro da lei? Você tá alterando a convenção de condomínio com 2/3 das pessoas de acordo com a lei, assim, ipsis literis, no detalhe? Se um dia alguém que quer alugar aqui no Airbnb entrar na justiça e olhar detalhe por detalhe da mudança que você fez de convenção de condomínio, o cara não vai achar um detalhe, vai voltar atrás e vai processar e vai fazer todos os condôminos pagarem um processo milionário na justiça? Então eu estou dizendo para o síndico e estou dizendo para as empresas que cuidam de condomínio. E também para os proprietários que zelam por não pagar um condomínio muito caro. Porque se você perder um processo na justiça desse, é um processo milionário. Que você vai pagar para o teu vizinho que foi impedido de alugar no Airbnb. Façam as coisas dentro da lei no detalhe. Porque pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, pessoas que estão impedidas de alugar no Airbnb, vão buscar o detalhe para processar por danos morais e materiais na justiça. Porque o STF, por enquanto, não se manifestou, porque a Lei 8245 não
no artigo 48 não delimita o mínimo de tempo, então você pode alugar no tempo que você quiser. Existe uma lei, não é uma decisão de tribunal. E as decisões do STJ, elas não determinam que isso seja feito para outros casos. São decisões específicas, né? Então o Supremo não se manifestou. Então toma cuidado. Toma cuidado, porque isso pode gerar processos milionários na justiça. E eu estou dizendo para aqui, de novo, agora para os proprietários, né, como eu, de Airbnb. Façam o que eu estou dizendo. Procurem ótimos advogados, se resguardem, se documentem, busquem notícias reais, procurem leis, parem de ser bobos, de acreditar em notícia de site, de acreditar em jornal, de acreditar em coisas que você vê na TV. Olha a lei, contrata um advogado. Você vai perceber o quanto você está sendo bobo de acreditar nessas fake news, tá bom? O que eu estou dizendo é, o tema está em aberto, entenda você o que você precisa fazer e vai atrás dos seus direitos. Não perca tempo, guarde tudo, documente tudo, tudo com AR, tudo com documentação, porque você tem isso como prova na justiça se você precisar. Tá bom, gente? Mais vídeos como esse no meu Instagram, @ofabioberaldo, no meu site fabioberaldo.com.br, e podem me seguir lá, falo muito sobre isso também nos stories, no dia a dia, nas coisas reais, né, que vão acontecendo. Eu tenho 25 anúncios no Airbnb, mais de 280 alunos nas minhas mentorias de aceleração de resultados no Airbnb, com resultados muito bons. Então eu tô por aí, tô ajudando vocês aí a crescer. E aqui eu tô dando uma dica também para os síndicos, hein? Para quem tá proibindo Airbnb. Cuidado, porque o dinheiro que vocês podem perder na justiça é muito alto, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos.